né? Vamos lá, são 15 horas e 10 minutos, hoje é dia 13 de agosto de 2020, uma data comemorativa para a nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Vamos agora, então, para a nossa abertura solene oficial. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Henry Suzuki, membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome histórico, Academia Nacional de Farmácia. E nesta tarde, conduzirei a cerimônia de aniversário comemorativo da nossa academia. Vivemos em um mundo completamente diferente do que vivíamos há 6 meses. Acreditávamos que com novas tecnologias jamais passaríamos por essa situação, denominada isolamento social. Tivemos que aprender a nos distanciarmos, a não mais darmos as nossas mãos, a não mais abraçarmos nossos amigos e não beijarmos mais nossos parentes e entes queridos. Tivemos pouco tempo para nos adaptar às tecnologias, comunicações e desenvolvemos tantas novas habilidades que a nossa distância pudesse diminuir. E por esse motivo, para diminuirmos a nossa distância e não nos tornarmos indiferentes a tudo o que acontece, principalmente nós, membros dessa seleta unidade de ação para a saúde, comemoraremos hoje, em um formato totalmente digital, o nosso aniversário de número 83. E nesse momento, relaciono a presença de nossa diretoria e dos vários acadêmicos aqui presentes. Acadêmico Acácio Alves Souza Lima Filho, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, nosso presidente emérito, acadêmico Lauro Domingos Moreto, o acadêmico Michel Furi Filho, segundo vice-presidente, acadêmico Eduardo Chaves Leal, secretário-geral, acadêmico João Paulo Silva Vieira, primeiro secretário, acadêmico Leon Rabinovich, tesoureiro-geral, acadêmico Walker Magalhães Laman, primeiro tesoureiro, acadêmico Jefferson Antônio Pianetti, nosso orador, assim como membros do nosso Conselho Fiscal Efetivo, acadêmico João Massude Filho, acadêmico Ezequiel Paulo Viriato, acadêmico Jurandir Awad Beltrão e nosso Conselho Fiscal Suplente, composto por mim, Henry Suzuki, assim como pelos acadêmicos Carlos César Vidotti, Flores Vidotti e a acadêmica Silvia Storpires. Para a abertura inicial da solenidade, e antes mesmo de passarmos à abertura, eu ainda gostaria de reportar aqui, e aí eu vou ter que fazer uma leitura rápida do nosso painel de participantes, a presença das nossas acadêmicas, a professora Maria Inês Rocha Militado Santoro, minha professora também, Terezinha Pinto, professora Nazaré Alencar, doutora Nilce Cardoso, professor Antônio Rabasco, nosso correspondente na Espanha, nosso acadêmico Leonardo Teixeira, professor Dagoberto Brandão, professor Celso Bittencourt, professor Jovelino, professor Gerson Pianetti, professor Jorge Bermudes, perdão, o professor Rui Seabra, professor Benedito Barra Vieira, professor Jorge Costa, professor Hilton Santos, professora Silvia Guterres, nossa palestrante de hoje, professora Silvia Storpitz, já mencionada entre os membros da nossa diretoria, professor Rubens Belfort, quem, além de acadêmico na nossa academia, é presidente da Academia Nacional de Medicina. Boa tarde, professor Rubens, tudo bem? Temos aqui, mais uma vez, Eduardo Chaves Leal, professor Michel Furi, professor José Stori, professor Dirceu Raposo, nossa acadêmica Diana Marcellini, e olha que eu estou falando aqui os nomes quase de cor, porque nem todos estão com o nome inteiro aqui no painel que eu consigo visualizar. E estou vendo aqui também, na terceira lista aqui, o professor Érico Flores, que está aqui conosco também, e vários outros acadêmicos. Eu até vou pedir assim, perdão para aqueles todos que eu não tiver nominado aqui hoje, depois trataremos de fazer as devidas correções quando fizermos a edição final desse nosso vídeo. Mas o fato é que grande parte do nosso corpo de acadêmicos está aqui hoje presente, e é uma grande felicidade para nós acadêmicos, que a academia, afinal de contas, ela é feita dos nossos acadêmicos. Bom, finalmente, feita a nominação
de todos os nossos acadêmicos aqui, eu também gostaria aqui de reportar a presença de vários colegas que são de outras academias, outras organizações internacionais. Caberia a mim fazer a leitura também de uma longa relação de autoridades e outros colegas aqui presentes, mas iria a tarde toda se eu fosse nominar cada um deles. E então, para darmos sequência aqui às atividades, eu vou pedir aqui para que os nossos presidentes titulares e o nosso presidente emérito, o Lauro Domingos Moreto e a Cássio Alves Souza Lima Filho, façam a abertura aqui então. Então, conosco o nosso presidente acadêmico, Acácio Alves Souza Lima Filho. Acácio, com você a palavra. Prezados senhoras e senhores, prezadas confreiras e confrades, prezadas e prezados representantes das academias ibero-americanas, prezadas autoridades, estamos abrindo a solenidade comemorativa de 83 anos de criação da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, outrora conhecida como Academia Nacional de Farmácia. Neste ano atípico, decidimos comemorar o aniversário da Academia, utilizando uma plataforma não presencial, em virtude dos problemas já amplamente conhecidos, gerados pela Covid-19. E, informalmente, o Dr. Lauro e eu estamos compartilhando o mesmo computador, porque um dos computadores nossos deu problema. O programa dessa solenidade inclui a conferência magna, que será ministrada pela acadêmica professora doutora Silvia Guterres, que nos brindará com a apresentação do tema nanomedicamentos, da bancada de laboratório à prática médica. Neste ano, teremos a oportunidade de incorporar 2 novos acadêmicos correspondentes estrangeiros. O professor Dr. Carlos Maurício Barbosa, da Universidade do Porto, de Portugal, e a magnífica reitora, professora doutora Zoli Vera de Molinas, da Universidade Nacional de Assunção. Quero destacar que no discurso de encerramento dessa solenidade, faremos uma viagem de volta ao passado para resgatar as origens da nossa academia. Tenham todos um excelente evento e declaro aberta essa solenidade. Muito obrigado, professora Cássio. Bom, eu só seguindo aqui na nossa lista de nominações aqui, eu vou fazer aqui referência a alguns outros acadêmicos aqui presentes também, que numa primeira passagem pelo painel de vídeo eu não consegui acompanhar, mas eu vou procurar atender a todos aqui. Temos aqui também a presença das acadêmicas professora Adriana Pou, professor Bartolomé Ribas Ozonas, nosso correspondente na Europa também, ao lado do Antônio Rabasco, que já fiz comentário. Temos aqui também os nossos acadêmicos, que eu acredito que eu nominei na primeira lista aqui, o Dr. Dante Alário Júnior, professora Elizabeth Moraes, professor Ezequiel Reis, professor José Jová Marques, Jorge Costa, já fiz a nominação, professor José Carlos Tavares, perdão, tá, pessoal, que estão ingressando novas pessoas e a minha lista sempre ela sai do lugar aqui, eu estou com dificuldades. Perdão por isso. Okay? Vamos aqui, então. Bom, eu acredito que com aí o professor também, Vicente Nogueira, que é nosso acadêmico emérito aqui também, acabei de ver que está aqui presente, tá? E aí eu vou, e o professor Tarcísio Palhano também acabei de ver que está aqui conosco, né? E assim podemos dar agora então início à nossa sessão, ou a continuidade aos nossos trabalhos. Dentro dos trabalhos que nós temos da academia aqui, nós ainda tivemos uma série de mensagens de congratulações que recebemos de colegas de outros acadêmicos, principalmente da Península Ibérica e aqui da América Latina, e também de algumas outras partes do mundo, mas nem todos a gente pôde reproduzir os vídeos. Então eu vou dividir com vocês aqui agora a tela aqui do meu
computador, em que eu vou procurar dividir com vocês aqui, então, as mensagens que nós recebemos de acadêmicos de todo o mundo. Um minuto só. Eu preciso só fazer um... Tá ok? Minuto só. Pronto. Então, espero que funcione agora. Vamos lá, dando sequência às atividades, temos uma série de mensagens de felicitações de dirigentes de academias de todo o mundo. Em primeiro lugar, temos aqui Antônio Maria Rabasco Alvarez, secretário-geral da Academia Ibero-Americana de Farmácia, quem hoje representa Alberto Ramos Cormenzana, presidente. Queridos amigos de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil, Academia Nacional de Farmacia. Hubiera sido para nosotros un honor poder compartir presencialmente con vosotros los actos conmemorativos del 83º aniversario de la creación de la Academia, pero en esta ocasión las circunstancias no lo han permitido. Estamos seguros de que la celebración será todo un éxito. Queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a los nuevos académicos que se incorporarán a lo largo de los actos que se van a celebrar. Con la certeza de que nuestros rumbos volverán a encontrarse en un futuro muy próximo, recibid un afectuoso y fraternal saludo de parte de vuestros compañeros académicos de la Iberoamericana de Farmácia. Já com agradecimentos ao Dr. Rabasco, seguimos aqui com a mensagem do Dr. Blas Vázquez Fleitas, presidente da Academia de Ciências Farmacéuticas del Paraguay. Buenas tardes, soy el académico Blas Vázquez, presidente de la Academia de Ciencias Farmacéuticas del Paraguay. En representación de nuestra academia hago llegar nuestras congratulaciones a la hermana Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil en las personas de su presidente, académico Acacio Alves de Sousa Lima Filho, así como al académico presidente emérito Lauro Domingos Moreto, por la conmemoración del 83 aniversario de vuestra academia y por la organización del segundo Simposio Iberoamericano de Ciencias Farmacéuticas. Son fechas trascendentales que valoramos en gran dimensión. Destaco aquí la gran actividad que está desplegando la Academia de Brasil en el ámbito no solo local, sino también en el iberoamericano, como la organización conjuntamente con la Academia Iberoamericana de Farmacia y la Academia de Argentina de la primera sesión científica por videoconferencia sobre el COVID-19 con gran éxito de participantes de toda Iberoamérica. Esta tarde, nuestra académica y colega Zuly Vera de Molinas será incorporada como miembro correspondiente extranjero a vuestra academia. Este acontecimiento nos llena de orgullo y expresamos nuestras congratulaciones y agradecimientos. Finalmente, lamentamos no poder estar presentes físicamente en estas solemnidades por circunstancias conocidas por todos, pero les aseguro que estaremos con todos ustedes espiritualmente. Saludos a todos y muchas gracias. Agradecendo a mensagem do Dr. Vázquez, seguimos agora aqui com a mensagem do Dr. Carlos Gomes Kanga Argüelles, presidente da Academia de Farmácia de Castilla y León. Desde la Academia de Farmacia de Castilla y León os envío un afectuoso y cariñoso saludo, con el agradecimiento de la invitación al 83 aniversario de la fundación de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil. Asimismo, le deseo y le felicito porque con iniciativas solidarias como la que ustedes organizan, será la única vía de poder vencer al coronavirus. Muchas gracias y un gran éxito para el simposio. Agradecendo a mensagem do Dr. Carlos Gomes, seguimos aqui com a mensagem do Dr. José Juárez Eizaguirre, presidente da Academia Peruana de Farmácia.
de parte de la profesión farmacéutica peruana. Nos embarga una gran emoción compartir esta fecha tan importante para la profesión en Brasil y en todo nuestro continente. Dentro de las condiciones de una emergencia sanitaria global y con la esperanza plena de un futuro basado en el conocimiento y la ciencia, que deben cimentar las prontas soluciones a esta pandemia y donde nuestra profesión juega un rol sumamente crucial. Hacemos nuestro voto por ello y por honrar nuestra historia. En Brasil, la vocación científica y la necesidad de conocimiento de la comunidad seguramente impulsaron a un grupo de profesionales de diversas áreas del conocimiento a unir sus intelectos y esfuerzos, dando vida a la Academia de Ciencias Farmacéuticas y a la Academia Nacional de Farmacia en Brasil en 1937, recordando a esos primeros boticarios del siglo XVI, don Diogo de Castro y don José de Anchieta. En mi condición de presidente de la Academia Peruana de Farmacia y en su representación, mediante esta nueva forma de conexión virtual, pero con una muy real emoción, brindo mi más sentido homenaje a la Academia de Ciencias Farmacéuticas y a la Academia Nacional de Farmacia de Brasil en su 83º aniversario, en las personas de los excelentísimos académicos presidente y presidente emérito. Muchas gracias. Agradecendo aqui a mensagem do Dr. José Juárez Eizaguirre, seguimos agora com a mensagem do Dr. José Manuel Cárdenas Gutiérrez, presidente da Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas de México. Distinguidos académicos en esta sesión solemne, es para mí un honor dirigir este mensaje en el 83 aniversario de la Honorable Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil, una de las sociedades científicas brasileñas más prestigiadas y longevas. A nombre de los académicos de México y de manera particular de los expresidentes de nuestra Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, envío nuestros parabienes y felicitaciones a la Academia como institución y a los colegas académicos que la integran. Deseamos que con base en las aportaciones que su Academia históricamente ha brindado y seguirá ofreciendo a las autoridades sanitarias de Brasil, se siga beneficiando a la sociedad, de manera especial en esta época de grandes retos en salud a los que se ha enfrentado el planeta y cada uno de nuestros países. Reitero nuestra felicitación y deseos de que su prestigiada institución siga enalteciéndose a través del impacto positivo de sus acciones. Un fuerte abrazo a todos ustedes desde nuestro país, México. Já agradecendo a mensagem do Dr. José Manuel, deixo aqui esse agradecimento e peço. Bom, seguindo aqui com as nossas atividades, então, vamos só aqui retornando, né, com o nosso painel aqui de participantes. Vamos seguir aqui agora. Vamos lá. Dando sequência agora às nossas atividades, nós vamos ter aqui a nossa conferência magna da nossa sessão de hoje. E para isso eu vou convidar a nossa acadêmica professora Silvia Soares Guterres a seguir a palestra magna Nanomedicamentos, da bancada de laboratório a praticamente. A acadêmica Silvia Guterres é graduada em farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pelo programa de pós-graduação Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal e doutora pela Faculté de Pharmacie Université de Paris 11. É professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua na área de nanobiotecnologia farmacêutica. Publicou mais de 300 artigos indexados, depositou mais de 60 patentes, organizou 5 livros e é coautora de 20 capítulos de livros. Dissertações de mestrado e tese de doutorado. Coordenou projetos de pesquisa no âmbito do CNPq,
FAPERGS e FINEP, assim como foi coordenadora da rede Nanocosméticos do CNPq, de convênio CAPES, COF, CUB, da Rede Brasil-França de Nanotecnologia e de projetos de cooperação internacional, CNPq, com o México, Cuba e Alemanha. É coordenadora brasileira de projetos de cooperação internacional com a Universidade de Coimbra, FCT, com a Universidade de Parma, Erasmus, e com a Universidade de Harvard, FAPERGS. Foi membro do Conselho do Centro de Microscopia Eletrônica, do Centro de Nanociência e de Nanotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi a primeira vice-coordenadora, no período de 2010 a 2012, do Programa de Nanotecnologia Farmacêutica. É agente revisora de periódicos. Coordenou projetos da UFRGS com a Biolab e FINEP, permitiu a entrada no mercado do primeiro fotoprotetor de base nanotecnológica, o Fotoprot, comercializado pela empresa Biolab, da qual temos o acadêmico Dante Alário, quem também é um dos nossos confrades. Foi membro do Núcleo de Coordenação da Rede de Inovação em Nanocosméticos, Cibratec, do Comitê Consultivo para a Nanotecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia, no período de 2011 a 2013, e do Comitê Assessor da Farmácia no CNPq, no período de 2011 a 2014. Foi membro do Conselho do ITPEC, de 2012 a 2018, coordenadora adjunta para o mestrado profissional da área de farmácia CAPES, 2013-2017, diretora do Centro de Nanociência e Nanotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de 2016 a 2019. Em 2015, recebeu o Prêmio Pesquisador Gaúcho da FAPERGS e, em 2017, a Laurea João Florentino Meira de Vasconcelos, de Inovação Farmacêutica, da nossa Academia Nacional de Farmácia, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. É membro titular da Academia e desde 2017 e atualmente é coordenadora de área da farmácia na CAPES. Convido agora a acadêmica Silvia Guterres para proferir a sua conferência. Professor, por favor, professora Silvia, com você a palavra. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Nas pessoas, então, dos nossos presidentes, né, Acácio Lima Filho e Lauro Moreto, eu cumprimento todos os demais confrades, confreiras, correspondentes internacionais, colegas e pessoas que estão aqui prestigiando essa cerimônia comemorativa. Eu agradeço muito o convite, é uma honra proferir essa aula magna num tema que me é tão importante, né? A nanotecnologia vem percorrendo a minha carreira inteira, então é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela, né, para iniciar a minha apresentação. Vocês conseguem... tá ok? Então tá, o tema que eu propus hoje foi fazer um breve histórico dessa caminhada, né, sobre os nanomedicamentos, desde questões fundamentais de como eles funcionam, até alguns exemplos bem práticos, né, daquilo que já se converteu em produto e em resultado clínico na atualidade. Então, eu vou começar a minha apresentação, que vai ser organizada da seguinte forma. Nos primeiros slides, eu gostaria de trazer algumas considerações a respeito do porquê usar nanotecnologia na área terapêutica, um pouco sobre o cenário atual em termos de produção científica, tecnológica, produtos. Gostaria de ilustrar alguns resultados práticos, alguns poucos exemplos de pesquisas feitas nos nossos laboratórios e também alguns exemplos de produtos que já têm uso terapêutico com grandes vantagens. E, finalmente, vou tecer as minhas conclusões. Quando a gente fala de nanotecnologia, é imprescindível começar definindo essa escala. O que vem a ser a escala nanométrica que traz tantos benefícios aos fármacos. Então, na verdade, a nanotecnologia é a manipulação intencional ou fabricação de materiais que tenham pelo menos uma dimensão na escala nanométrica, escala essa que é 1 nanômetro, é 1 bilionésimo
do metro. Então, na verdade, nós vamos estar falando de materiais, como se diz, engenheirados. São materiais produzidos. A ocorrência incidental de materiais na nanoescala não é nanotecnologia, simplesmente é um material na nanoescala. Então, aqui nós vamos estar falando de uma produção intencional. Só para dar uma escala de grandeza, uma nanopartícula de uso terapêutico tem um tamanho que está para o de uma bola de futebol, como uma de futebol está para o tamanho da Lua. Então, realmente, nós vamos estar falando de materiais muito diminutos e que, na atualidade, encontram aplicações variadas na área da saúde, aplicações essas que vão desde a questão do diagnóstico, terapêutico, cuidados pessoais e, mais recentemente, a aplicação na área teranóstica. Então, hoje são aplicações concretas na área da saúde, mas que não se iniciaram hoje, né? Na verdade, nós temos um longo caminho, né, percorrido pela nanotecnologia farmacêutica, sobretudo nos últimos 40 anos, que nos permitiu chegar nos dias de hoje com várias aplicações de interesse na área da saúde. Então, eu traço aqui um breve histórico de momentos importantes na área da nanociência e da nanotecnologia. Na verdade, o conceito por trás do uso de nanopartículas na terapêutica é o conceito da bala mágica. Este, sim, foi cunhado há muito tempo, em 1908, por um biofísico alemão, que imaginou a possibilidade de fazer uma determinada substância chegar a ser o alvo de maneira seletiva e específica, poupando regiões que não eram de interesse. Com isso, tinha-se o conceito de bala mágica, que ali ficou adormecido somente 70 anos depois, é que nós temos na ciência a publicação pelo professor Speiser, um cientista alemão, das primeiras nanopartículas que tinham o objetivo terapêutico. Foi o primeiro artigo publicado. A partir dali, vários eventos relacionados ao destino das nanopartículas nos organismos foram sendo visionados, né? O efeito de retenção e permeabilidade, as nanopartículas furtivas, mas, sem dúvida, nos anos 80, a invenção dos microscópios, dos equipamentos que permitiam medir o tamanho de partícula foi, na verdade, o grande impulso para o desenvolvimento da área. É interessante mencionar que, mesmo nos seus primórdios, nós temos, em 1992, o primeiro nanomedicamento que entrou no mercado e está, até hoje, sendo comercializado, né, que é o paclitaxel, em nanopartículas de albumina. Então, na sequência, nós temos vários eventos que cabem ser ressaltados. Em 2000, nós temos um marco muito importante, o governo Clinton anuncia a iniciativa americana para a nanociência e nanotecnologia. A partir dali, essa iniciativa que se mantém até hoje já injetou uma quantidade muito substancial de recursos e fez com que a área se alavancasse. Na verdade, na esteira dessa iniciativa americana, nós temos no Brasil também as primeiras iniciativas no ano de 2001, claro que com recursos muito mais modestos, mas essas redes de pesquisa iniciadas em 2001 permitiram que a nanotecnologia no Brasil se organizasse. Então, nós temos hoje na nanotecnologia farmacêutica no Brasil bastante produtiva, com muitas universidades, muitos pesquisadores trabalhando no tema, né? Então, aqui eu ressalto o que foi colocado na minha apresentação, né, pelo Henry, do primeiro produto com nanotecnologia para a saúde no mercado brasileiro, né, o Fitoprot, fotoprotetor, vou falar nele mais adiante, e depois, nesses últimos 10 anos, uma série de consórcios que organizam e validam a nanotecnologia ao redor do mundo, né? Então, são observatórios, são guias, por exemplo, da FDA, são consórcios que visam a regulação, a validação de métodos. E no Brasil, toda a chamada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para os laboratórios credenciados CISNANO. Então, um pouquinho de história a respeito da evolução da nanotecnologia. Ok, nós falamos que o tamanho das partículas é pequeno, mas e daí? O que é tão diferente nessa nanoescala que faz com que essa área tenha crescido tanto, sobretudo na área da saúde? É que tem áreas de superfície muito, muito maiores do que volumes semelhantes em escala maior. Olhem esse exemplo aqui. Um único centímetro cúbico de nanopartículas possui uma superfície total 1/3 maior que um campo de futebol. O que isso significa na prática?
nós temos uma superfície disponível para biointerações muito, muito maior, e isso pode ser aproveitado utilizando partículas, por exemplo, como carreadores de fármacos, né? Essa possibilidade de termos interações mais intensas com a membrana. É claro que é preciso também ressaltar que essas nanopartículas são definidas pelo seu tamanho diminuto, mas elas têm várias outras faces. Elas apresentam elevada complexidade e vários outros parâmetros físico-químicos que as definem. Então, na verdade, esse slide aqui traz outras propriedades, como porosidade, composição, cristalinidade, labilidade, além do tamanho, forma, concentração, estrago e aglomeração, que vão definir um determinado nanomaterial. E essa complexidade dessas diferentes propriedades físico-químicas que torna o desenvolvimento de um novo tipo de nanocarreador, de nanopartícula, algo um tanto quanto complexo, porque nós temos várias fases para serem caracterizadas e estudadas. Cada uma delas pode definir a resposta biológica específica para cada carreador, certo? Então, hoje, na terapêutica, nós temos vários diferentes tipos de nanopartículas. Vejam que elas guardam em comum o tamanho diminuto, mas elas podem ter formas e composições químicas completamente diferentes. Então, nessa linha aqui superior, nós temos as nanopartículas produzidas com materiais biodegradáveis, são, sem dúvidas, as mais estudadas, e quase a totalidade dos produtos já no mercado são produzidos com algum desses tipos de materiais, sejam lipídios ou polímeros biodegradáveis. Nessa linha inferior, nós temos as partículas de carbono, que não são lábeis, persistentes, então há muita pesquisa em torno delas, mas ainda um certo distanciamento para que alcancem aplicações práticas, embora algumas delas já tenham algum uso na área dermatológica e cosmética, certo? Então, na verdade, quando eu estou falando em nanoencapsulação, eu estou me referindo à possibilidade de encapsular um fármaco numa estrutura desse tipo, numa nanocápsula, numa nanoemulsão, e, na verdade, eu estou modulando a capacidade de entregar o fármaco no sítio de ação com uma cinética programada. E isso tem um impacto muito positivo na terapêutica. Então, na verdade, esses nanocarreadores vão ser capazes de fazer esse endereçamento, levando o fármaco até o sítio desejado, de uma forma mais seletiva que uma terapia convencional e com uma cinética programada. Por que é importante a palavra que eu comentei antes, biodegradável? Porque uma vez feito o seu trabalho, há a necessidade de que o nanocarreador ou se desintegre ou se dissolva para não bioacumular. Então, essa é a ideia. Então, nós precisamos ter, então, um mecanismo tal que permita, após a entrega, que o próprio carreador se desintegre, certo? E do ponto de mecanismo de funcionamento, eu vou trazer aqui, através desse slide, um exemplo que ilustra muito bem o porquê que as nanocápsulas, as nanopartículas, são bastante estudadas para o tratamento do câncer e outras condições. É um mecanismo de funcionamento que se chama direcionamento, que pode ser ativo ou passivo. Olhem o que acontece. No endotélio saudável, por exemplo, aqui nós temos as nanopartículas, de acordo com o fluxo sanguíneo, né, fazendo o seu percurso, isso numa condição normal. Em condições patológicas, por exemplo, no caso sólidos ou intestinados, nós temos fenestrações. E por isso as partículas extravasam quando encontram essa condição patológica, se acumulando naquela região. E com isso nós temos um tropismo, uma concentração do fármaco numa região específica. Esse é o direcionamento passivo. Com o passar dos anos, a ciência foi aprimorando. Esse é o mecanismo de partículas convencionais. Mas, ao longo das décadas, as partículas foram sendo modificadas, ganhando aquilo que se chama uma decoração específica. Então, aquela enorme área superficial das nanopartículas, das nanocápsulas ou outros materiais, pode ser aproveitada para revestimentos. E esses revestimentos são capazes de especializar as partículas, né? Como, por exemplo, uma hidrofilização de superfície leva a nanocápsulas de longa circulação.
Por outro lado, nós temos também a possibilidade de ligar substâncias, ligantes específicos na superfície, promovendo, por exemplo, o reconhecimento molecular a um alvo. Então, são essas gerações de nanopartículas que foram sendo desenvolvidas e, na verdade, o fato que se tem é a decoração da superfície, que pode ser feito com ligantes específicos, anticorpos, peptídeos, visando realmente, então, a modulação dessa interface nano-bio, visando um aumento da seletividade. Então, é essa a ideia das partículas mais modernas. Então, com isso tudo, nós temos na terapêutica benefícios que aqui eu classifico como farmacotécnicos ou terapêuticos. Então, tamanho pequeno e essa capacidade de encapsular substâncias responde por muitos dos benefícios farmacotécnicos, como a versatilidade, a segurança, se o material for biodegradável. Essa possibilidade de compartimentalizar pode ser usada como uma estratégia de estabilizar substâncias láveis. Essas partículas são muito pequenas e, por forças hidrofóbicas, pelo tamanho muito reduzido, elas são muito bioadesivas. Isso pode ser útil, vou trazer alguns exemplos. E essa grande área superficial permite a decoração, que é algo bastante útil, visando um direcionamento ativo a um determinado sítio. Do ponto de vista terapêutico, nós podemos ter o controle dessa liberação, mediante, então, as técnicas de encapsulação, um efeito mais prolongado, esse direcionamento ao sítio, redução da toxicidade por dois motivos, ou porque eu encapsulei uma substância que é agressiva em determinado tecido, ou porque eu tive a possibilidade de reduzir a dose. E reduzindo dose, eu posso reduzir efeitos tóxicos. O aumento da biodisponibilidade está muito confirmado na literatura científica. Vários relatos de reversão de resistência microbiana. E aqui tem um errinho, desculpe, e aumento da eficácia, considerando todos esses aspectos, certo? Então, feita essa introdução, rapidamente eu gostaria de trazer alguns dados do cenário atual, né, como está o panorama da área nesse momento, mas gostaria de começar com um pouquinho de história. O professor Kreuter é um dos pioneiros da nanotecnologia farmacêutica, também alemão, e num artigo que ele traz a história da nanotecnologia, há um comentário dele no seguinte sentido. Ainda me lembro de um congresso no início dos anos 80, quando ouvi um comentário de um cientista industrial em um dos meus pôsteres, que dizia que as nanopartículas desapareceriam após a minha aposentadoria. Ou seja, elas não teriam futuro. Ele traz essa lembrança do seu artigo, e agora a pergunta que fica, será? Olha o que aconteceu. Aqui eu trago um levantamento do número de artigos científicos publicados a respeito de nanotecnologia farmacêutica. Nós temos, a partir dos anos 90, um crescimento exponencial no número de artigos. Na última década, esse crescimento foi de mais de 4.000%. Esse levantamento foi feito na plataforma Clarivate. Então, não, as nanopartículas não morreram com a sua aposentadoria e cresceram muito e ainda continuam sendo bastante propostas e estudadas cada vez de forma mais sofisticada. Quero trazer aqui um outro dado interessante, com relação aos países produtores de ciência de farmacêutica. Vejam 3 cenários diferentes. Em 1999, nós temos os Estados Unidos, seguido da França, como um dos países que mais produziram conhecimento no tema. O Brasil não fazia parte dessa lista. 10 anos depois, vejam, já tínhamos aqui as atividades das redes Nanobiotech e outros, o Brasil aparece, né, em 16º lugar, mas aqui nós já temos um movimento muito interessante. Os Estados Unidos continuam como o primeiro país produtor de conhecimento, mas é seguido pela China. E o que acontece 10 anos depois? Nós temos uma inversão. Hoje é na China que se produz mais conhecimento científico acerca de nanotecnologia farmacêutica. E o Brasil subiu modestamente 2 posições. Então, fazendo a comparação, vocês podem ver aqui nessas curvas, que nós temos China e Estados Unidos com um similar, sendo que recentemente a China ultrapassou os Estados Unidos e o Brasil cresce, mas de forma muito modesta. E aqui eu tenho que fazer o comentário, na verdade, a falta de recursos financeiros para a pesquisa faz com que realmente essa aceleração seja muito modesta.
Do ponto de vista de ensaios pré-clínicos, que já podem apontar novos medicamentos no mercado, esse levantamento mostra, no ano passado, no final do ano passado, havia 206 ensaios clínicos ao redor do mundo para novos nanomedicamentos, esse é do Clinical Trials, né, .gov, e o que eu quero ressaltar aqui para vocês é que não há dúvida, câncer é a doença mais pesquisada para aplicação da nanotecnologia, e fazendo um levantamento nesses ensaios clínicos nas suas diversas fases, né, nós temos aqui um domínio americano bastante relevante, e quero ressaltar que o tipo de nanopartícula mais pesquisado nesses ensaios clínicos são as nanopartículas de albumina, e o paclitaxel, né, um antitumoral, é o fármaco mais recorrente. No Brasil, nós temos um cenário bem mais modesto, né, alguns ensaios, né, registrados nessa plataforma Clinical Trials, né? A gente tem aplicações na área odontológica, né, anestésico, e o que se ressalta na questão brasileira é a pouca a gente tem poucas patentes, mas a maioria delas ainda de universidades. Com relação a empresas com nanomedicamentos ou nanotecnologia para a saúde no seu portfólio ao redor do mundo, o que nós temos? Cerca de 200 empresas que têm nano na área da saúde, né, com algumas aplicações. Vocês podem ver que nós temos empresas trabalhando com biomateriais, com sistemas de entrega de fármacos, biotecnologia, né? E o que chama a atenção é que mais da metade dessas empresas são americanas. No Brasil não existe um levantamento específico para a área farma, mas eu encontrei o levantamento para empresas com nanotecnologia no seu portfólio. São 52 empresas, né, de acordo com esse levantamento aqui, né, com um crescimento anual de 27%, uma média bem superior ao mercado, e chama a atenção que o estado de Santa Catarina concentra mais da metade do total das empresas com nanotecnologia. Em relação ao mercado, a prática clínica, o que nós temos hoje? Eu trago aqui dois momentos diferentes, né, com relação a nanomedicamentos aprovados pela FDA. Né? Até 2016, havia 51 nanomedicamentos aprovados, 77 em ensaios clínicos, e daqueles diferentes tipos de nanopartículas que eu comentei no início, são as formulações poliméricas, lipossomas e nanocristais os mais recorrentes. E, num segundo momento, a partir de 2016 até 2019, mais 2 formulações aprovadas e mais 75 novos testes se iniciaram para nanopartículas que não haviam sido aprovadas novamente e que retornam aos estudos. Então, novamente, nós temos aqui, então, lipossomas, essas partículas para o tratamento do câncer e, de forma curiosa, uma indicação não câncer, é um anticorpo para chikungunya, formulado em nanopartículas lipídicas, certo? Com relação ao mercado, também se vê um crescimento, uma prospecção de crescimento, né, do mercado global, espera-se nesse período aqui de 18 a 24, né, que ultrapasse 125 bilhões. E na área de nanomedicina, nanomedicamentos, é essa área terapêutica, que é a que corresponde à barrinha maior, a que chama mais atenção nessa prospecção em comparação com os materiais de diagnóstico e vacinas. Isso é um levantamento do ano passado, isso pode mudar por conta da pandemia, porque a nanotecnologia também pode ser muito útil para o desenvolvimento de alguns tipos de vacina, certo? Então, a nanotecnologia, ela cresceu muito, tanto em termos de artigos científicos e patentes. E o que é muito interessante, ela deu origem a novas disciplinas que não existiam antes. Um exemplo é a nanotoxicologia, disciplina hoje importante nos meios acadêmicos, pois se dedica a estudar a segurança de cada novo nanomaterial, certo? E em termos de comunicação, usam na última. Vários websites, né, canais no YouTube, blogs dedicados exclusivamente à nanotecnologia, são, na maioria deles, né, internacionais, mas nós temos assim, bancos de dados também muito, muito importantes, inclusive da Nature, né, relacionando nanomateriais e toda
esse conhecimento sobre a nanotecnologia, certo? Então, com isso, apresentei alguns dados do cenário atual e parto agora para a minha última etapa. Eu gostaria de ilustrar alguns resultados práticos. Então, aqui eu escolhi trazer alguns exemplos de pesquisas do nosso grupo de pesquisa e alguns exemplos do mercado para ilustrar, então, algumas aplicações da nanotecnologia, né, partindo do laboratório, das pesquisas, da bancada até exemplos na clínica, na prática médica, certo? Então, eu selecionei esse exemplo, que na verdade é um conjunto, que expressa muito bem a versatilidade dessas nanopartículas. Lembra? Elas são muito pequenas. E isso faz com que essas partículas tenham múltiplas aplicações. Por exemplo, elas podem ser administradas por todas as vias de administração. A maioria dos estudos trata da via parenteral, mas nós podemos utilizá-las pelas vias cutânea, vaginal, oral, oftálmica. Uma tendência da pesquisa moderna hoje é alcançar o tecido cerebral através da administração nasal, nose to brain. E temos nas nanopartículas a possibilidade de introduzi-las no organismo de diversas formas. E existem vários estudos, eu não tenho tempo aqui para detalhar, por exemplo, das nanopartículas como shuttles para entregar substâncias nas camadas específicas da pele. Isso tem um interesse dermatológico muito grande. A possibilidade de serem muito adesivas faz com que as aplicações, por exemplo, para uso vaginal sejam de interesse. A via oral é a via mais natural, nem preciso colocar, ela é disponível para as nanopartículas. A via oftálmica, ela é interessante porque essas partículas são muito pequenas e elas não comprometem, por exemplo, a visão. Então, há possibilidade, já tem no mercado, colírios com nanotecnologia. Essa aplicação nasal, já comentei. E também uma outra questão que é muito relevante é que a gente pode tornar essas nanopartículas que são produzidas em suspensões aquosas, convertê-las em pós, a gente pode secá-las. Então, elas podem também serem úteis para aplicação pulmonar. Ainda, falando da versatilidade, todas as formas farmacêuticas também podem incorporar nanopartículas. Então, nós podemos ter elas formuladas como suspensões aquosas, injetáveis, em diversos tipos de aplicações parenterais, por exemplo, injeção intradérmica. Elas podem ser utilizadas em formas farmacêuticas orais, semissólidas. Há uma vasta literatura científica mostrando a possibilidade de incorporar esses diversos carreadores em géis, cremes de uso dermatológico, né, que trago alguns exemplos, e a questão das formas sólidas, que são as formas mais convencionais. As partículas podem ser secas, elas podem ser usadas em inaladores, por exemplo, né, dry powders inhalers, e recentemente, inclusive, comprimidos produzidos em impressoras 3D com nanocápsulas foram desenvolvidos. Então, nós temos uma multiplicidade de usos também inovadores. Um trabalho do nosso grupo incorporou, por exemplo, as nanocápsulas em lentes de contato. Então, lentes de contato medicamentosas. Elas foram usadas também em culturas de embriões bovinos, um uso, digamos assim, como aditivo em meios de cultura. A parte odontológica também é interessante. As nanocápsulas, por exemplo, de endometacina, foram incorporadas em resina adesiva, com aplicação odontológica. E também na área de alimentos. Lembra? Eu comentei, essas nanopartículas são capazes de compartimentalizar a substância e estabilizá-la. Isso é bem apropriado, por exemplo, para alguns aditivos alimentares, que são, por exemplo, muito facilmente oxidáveis. Exemplo, o licopeno. Então, essa versatilidade vale a pena ser mencionada, porque realmente ela traz possibilidades múltiplas de aplicações das nanoestruturas. Agora, eu vou trazer um exemplo concreto de uma aplicação vinda da ciência, né? Agora sim, um exemplo de um estudo científico que visou reduzir a toxicidade de uma determinada substância ou substâncias. E aqui eu trago o exemplo da coencapsulação de capsaicinoides. São substâncias usadas, então, com a ação analgésica tópica, né, para neuropatia periférica. Existe produto no mercado, mas vejam, os capsaicinoides são oriundos da pimenta e causam uma forte irritação cutânea.
Isso faz com que os pacientes desistam da terapia, porque ela tem que ser continuada para ter efeito, e o efeito irritativo, tópico, cutâneo, é muito forte. Então, qual foi a nossa estratégia aqui? Nós desenvolvemos nanocápsulas que continham a mistura de capsaicina, de hidrocapsaicina. Vejam aqui, vocês têm um aspecto, uma suspensão leitosa, sim, é uma suspensão de nanocápsulas, a microscopia eletrônica, e a sua aplicação dermatológica, tal como produzida, é muito complicada, porque é uma formulação que tem a viscosidade da água. Então, é difícil de não haver perda e poder haver uma aplicação correta. Então, nessa estratégia aqui, nós incorporamos essas nanocápsulas num gel. Gel esse de quitosana, que é um biopolímero catiônico super adesivo. Então, na verdade, nós desenvolvemos um hidrogel de quitosana contendo as nanocápsulas. Né? Isso tudo foi caracterizado, né, do ponto de vista, então, da integridade física das cápsulas no gel, consistência, né, pH, liberação controlada e uma ótima adesividade da pele. E realizamos, então, os estudos clínicos, e aqui eu trago os resultados para vocês, né, do eritema, que é a medida dessa irritação que a formulação causa na pele, e aqui vocês podem ver, né, as formulações do mercado e a formulação contendo os capsaicinoides livres, causando um forte eritema, e as formulações por nós desenvolvidas, o controle, com uma redução total desse eritema, que pode ser muito bem visualizado no antebraço dos voluntários que foram testados. O que é importante do ponto de vista científico é, ok, reduzir a toxicidade, mas os capsaicinoides penetraram na pele para ter o seu efeito? E a resposta é sim, através de medidas, então, da quantificação dos capsaicinoides nas camadas da pele, a gente comprovou que sim. Aqui vocês podem ver uma ilustração, então, do gel aplicado na pele e após lavagens, sucessivas lavagens, como essa rede polimérica ainda permanece adesiva à pele, e é por isso que o efeito pode ser prolongado. Então, finalizando esse exemplo, hoje nós estamos em ensaio clínico, fase 2, duplo cego randomizado, é um dos primeiros no Brasil ocorrendo dentro da universidade. Nós estamos buscando o efeito do hidrogel de quitosana, né, na eficácia da dor neuropática periférica e nos mecanismos neurobiológicos. Outro exemplo que eu gostaria de trazer é o direcionamento ao sítio de ação. Aqui é um estudo acadêmico, mas que ele traz abre portas muito interessantes. Né? Nós sabemos que fazer tratamento de doenças que afetam o sistema nervoso central é difícil, porque a barreira hematoencefálica é uma verdadeira barreira que impede, então, que a maioria dos neurofármacos alcance o tecido cerebral. Então, aqui a ideia é, será que as nanopartículas são interessantes para levar fármacos a esse tecido, franqueando a barreira hematoencefálica? Então, nós fizemos um estudo nanoencapsulando a endometacina em modelo pré-clínico de glioma, que são tumores cerebrais. Por quê? Porque em estudos anteriores a gente havia visto que esse anti-inflamatório não esteroide também tinha efeito na redução do crescimento dos tumores. Então, vejam o que aconteceu. O grupo controle, aqui nós temos o glioma perceptível, e aqui o grupo tratado com as nanocápsulas, dos 10 animais tratados, apenas um apresentou um resquício de tecido que não pode nem ser classificado como tumoral. Mas o mais interessante é que nós quantificamos o fármaco. Então, vejam, aqui era um estudo pré-clínico, nos animais saudáveis, a endometacina livre ou nanoencapsulada chegava muito pouco ao tecido cerebral, certo? Mas chegava mais quando nanoencapsulado. Vejam nos animais com glioma, o fármaco livre não chegou ao tecido, não foi quantificado. Mas nanoencapsulado chegou, e chegou mais no hemisfério onde o tumor foi implantado. Ou seja, esse estudo mostrou um aumento da biodisponibilidade intratumoral. E abriu portas para vários estudos subsequentes, que eu não tenho tempo aqui de detalhar, mas respondendo à questão, sim, as nanopartículas podem ser carreadores para ultrapassar a barreira hematoencefálica. Certo? Com relação a efeito sustentável, eu trago agora aqui um exemplo prático, né, que eu gostaria de compartilhar. Exemplo esse, então, do projeto, né, realizado em parceria, né, com a empresa Biolab, né, cumprimento o Dr. Dante, que está aqui presente. E o que eu quero mostrar é a possibilidade de
usando nanotecnologia, de estender o efeito por um período prolongado e intensificá-lo ao mesmo tempo, certo? Então, isso tem a ver também com essa técnica de nanoencapsulação, certo? O próximo exemplo é a estabilização. Como eu havia dito no começo, se a gente compartimentaliza uma substância numa cápsula muito diminuta, a substância vai estar protegida de fatores estressores, né? E esses fatores podem ser vários, pode ser pH, pode ser oxigênio, pode ser luz, certo? E o exemplo que eu trago também de uma parceria com a Biolab, né, que nós desenvolvemos há alguns anos esse fotoprotetor, que tinha essa capacidade de fotoestabilizar filtros solares que são muito lábeis, ou seja, a compartimentalização é capaz não só de estabilizar, como estender o efeito. Por quê? Porque a substância, no caso aqui, um filtro solar, está estabilizado, certo? Vou finalizar com 2 exemplos, que são exemplos do mercado, para ilustrar o uso de nanotecnologia para o tratamento do câncer, né, onde a gente vê a maioria das aplicações. E quero trazer aqui, então, o exemplo do nab-paclitaxel. Aqui é uma nanopartícula de albumina, né, que é produzida na forma de poliofilizado para suspensão e injeção. Antes do seu desenvolvimento, as formulações com paclitaxel tinham a presença do óleo de rícino éter de polioxietileno, que é o cremofor extremamente tóxico, porque era necessário usá-lo para conseguir fazer a solubilização para a injeção. Como a nanotecnologia é solvente-free, nós fazemos a formulação em água, né? As formulações são feitas ou dispersas em água, não há necessidade do uso desse solvente. Com isso, então, nós temos uma diminuição dos efeitos adversos sistêmicos e uma entrega aumentada ao sítio tumoral. E aqui, então, é o caso da albumina e o paclitaxel. Desde 2005, né, esse medicamento vem sendo aprovado para diferentes tipos de câncer, começando com câncer de mama metastático em 2005, câncer de pulmão em 2012, 2013, e mais recentemente foi aprovada também essa formulação para o câncer de mama triplo negativo, certo? No Brasil também esse medicamento encontra-se aprovado. E meu último exemplo aqui é o Doxil, né? Lipossomas pegyladas. Aqui é uma outra nanotecnologia dos lipossomas, também aprovada para vários tipos de cânceres, né? Câncer de ovário, mama, pulmão, mieloma múltiplo e sarcoma de Kaposi, né? Também é aprovado no Brasil, né? O Doxil Caelix. E aqui a grande vantagem é a redução da cardiotoxicidade, comparado com os produtos convencionais, que contêm, então, a doxorubicina, que é extremamente cardiotóxica. Então, aqui uma vantagem também muito relevante, certo? Então, com isso, eu concluo os meus exemplos e passo para minhas considerações finais. Eu acho assim, ó, que ao longo dos últimos 40 anos a nanotecnologia cresceu muito. Nós passamos da bancada à prática médica, clínica, né? Os produtos estão disponíveis. Mas é claro que para crescer mais e mais rápido, ainda existem desafios a serem enfrentados. E aqui eu menciono alguns. Primeiro, a cada novo tipo de nanopartícula, vários mecanismos relacionados à distribuição e ao efeito têm que ser elucidados. Então, a gente tem que ganhar mais conhecimento com relação à compreensão dos mecanismos subjacentes à captação intracelular, tráfico e destino, sobretudo após a administração parenteral. Um outro ponto que é importante é termos uma melhor compreensão sobre o impacto das nanopartículas no sistema imunológico, certo? E aí nós temos ainda um caminho a ser estudado. Termos dados confiáveis e consistentes sobre a administração de longo prazo. Vejam, muitos dos diferentes tipos de nanopartículas são usados para um tratamento pontual, para o tratamento de uma doença, e depois ele é descontinuado. Mas existem vários estudos usando nanotecnologia para o tratamento de doenças crônicas. E aqui nós temos, então, a necessidade de ver o impacto sobre o uso prolongado.
Também há espaço para melhorar a questão do escalonamento das técnicas de produção. Existem várias técnicas, não tive condições de detalhar aqui, algumas delas de mais fácil escalonamento para uma fabricação industrial e outras mais difíceis, são várias técnicas também, isso pode ser melhorado. Aqui nós temos 2 pontos que eu considero dos mais relevantes, né? Eu vou começar por esse, na verdade. Ainda existem incertezas no campo regulatório. Certo? Então, a Anvisa até hoje não tem um marco regulatório para nanotecnologia definido, não que os produtos não estejam sendo aprovados e registrados, sim, mas numa dinâmica caso a caso. E isso torna mais complicado e, inclusive, leva a uma certa relutância da indústria a investir. Então, na verdade, isso aqui caberia assim, uma palestra inteira com relação a essa questão regulatória, porque nós temos cenários muito diversos. Os Estados Unidos e a comunidade europeia. Eles têm uma maneira de ver novas tecnologias muito diferente. Nos Estados Unidos, a FDA praticamente tem promovido e autorizado a aprovação de muitos nanomedicamentos. Eles são colocados no mercado, na Europa, ao contrário, é muito mais regulado, a dificuldade de entrar no mercado é muito maior. Falando de maneira muito mais genérica, o que se diz é que, considerando a FDA, né, toda a nanotecnologia é inocente até que se prove a culpa. Se der problema, depois de estar no mercado. Na visão europeia, ao contrário, é culpada até que prove inocência. Então, aqui nós temos coisas a melhorar. E, finalmente, eu quero deixar um recado que toda a ciência na nanoescala, ela é necessariamente um esforço interdisciplinar. Né? Não existe desenvolvimento de nanotecnologia com um tipo só de profissional, nós precisamos de esforços, são farmacêuticos, químicos, médicos, físicos, biólogos, enfim, engenheiros para a questão do escalonamento, então é uma área muito multidisciplinar. Se a gente for pensar tendências para os próximos anos, o que a ciência está apontando? Está apontando para o uso preferencial da nanotecnologia, não para o tratamento generalizado, mas para uma medicina mais personalizada. A possibilidade de desenvolver nanoestruturas mais complexas, com ligantes de superfície específicos, que possam ser preparados como um kit de uso extemporâneo, parece ser a tendência, pelo menos, que a ciência aponta. Certo? Então, com isso eu concluo, espero não ter ultrapassado o tempo, eu agradeço novamente o convite, né, e fico à disposição para perguntas, comentários, eu não sei se vai haver espaço para isso. Muito obrigada novamente. Nós que agradecemos, professora Silvia, peço uma salva de palmas para a professora Silvia Guterres. Silvia, eu vou pedir para você parar de compartilhar a sua tela, porque aí sim voltamos para o modo painel, sim, todos podemos visualizar, tá ok? Sim. Ó. Perfeitamente, então. Então, já com agradecimentos mais uma vez à professora Silvia, né? Vamos dando sequência aqui aos nossos trabalhos. Considerando, né, que estamos aqui já há um tempinho online, né, e nesse mundo online é bom a gente também dar uma descansada nos intervalos, né, eu diria. Eu vou fazer 2 propostas para a gente aqui agora, tá, pessoal? Uma delas é a seguinte. A gente tem aqui o nosso aniversário da nossa academia, né? Temos muitos presentes. Eu vou pedir para que, se possível, os colegas abram o vídeo, né? Para que a gente possa ter registros de imagem de todos aqui presentes, né? Porque, afinal de contas, não é todo dia que a nossa academia faz 83 anos, não é isso? Então, eu pedi para que os colegas, se possível, abrem as telas, ok? Vamos lá? Para a gente poder tirar a foto de telas. Eu vou pedir para o pessoal também não escrever no chat agora, porque escrevendo no chat a gente vai interferir nas imagens, tá ok? Então, vamos lá então para as nossas imagens aqui. Eu vou pedir para que a Raquel, né, os outros colegas que puderem tirar foto de telas, me ajudem também, tá? Então, vamos lá. Painel número 1, né? Só para não perder aqui, ó. Vamos lá. Pronto. E aqui vamos agora para a nossa painel número 2 aqui. Temos muitos painéis, né? E muitos presentes aqui também. A Raquel, me ajude, por favor, nas fotos, tá, Raquel? Vamos lá.
Pessoal que está nos ouvindo, puder abrir aqui, ó, Luísa Frank, José Juarez, Helder Teixeira, Jorge Costa, Gregório, Maria Delgai, Jorge Pobledo. Vamos lá, né? Então, mais uma foto. O Eduardo Chaves já ligou o vídeo, né? Vamos lá, então. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Pronto, né? Agora vamos para a página número 3 aqui, né, Raquel? E aí? Sim. Estou aqui, Henry. Isso, então Raquel me ajudando a tirar as fotos de tela também, não é isso, Raquel? Então, Sim, vamos lá também. Printo tudo. Vamos lá, então. Pronto, então, né? Acho que temos aqui as nossas fotos de tela. Agora são 16 horas e 16 minutos, até para uma questão, né, de conforto de todos os participantes aqui. Então, nós vamos fazer um breve intervalo aqui de 5 minutos, são 16 horas e 16. 5 minutos em ponto, hein, pessoal? Então, 16 minutos, retomamos as nossas atividades. Por enquanto, vou pedir só uma grande salva de palmas para a nossa professora Silvia, né? Mais uma vez, né? E também vou pedir aqui para que a gente já volte, então, em breve aqui, pontualmente, então, 16 horas e 21 minutos, tá ok? Intervalo. Vamos lá, são 16 horas e 22 minutos, estamos retomando aqui as nossas atividades, nosso pequeno intervalo. E agora nós vamos ter um momento muito esperado na tarde de hoje, a tarde festiva da nossa academia, e ao mesmo tempo uma festividade redobrada por nós podermos acolher, fazer o acolhimento aqui de novos membros, né? Temos então agora a incorporação de novos membros correspondentes estrangeiros. Convido nesse momento a acadêmica Nilce Cardoso Barbosa para fazer a saudação de incorporação de Carlos Maurício Barbosa e da professora Zuli Vera de Molinas como membros correspondentes estrangeiros na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Com a palavra, a acadêmica doutora Nilce Cardoso Barbosa. Nilce, está com você a palavra. Obrigada, Henry. São Paulo, 13 de agosto de 2020, solenidade de posse dos membros correspondentes estrangeiros. Professora doutora Zuli Vera de Molinas, Universidade Nacional de Assunção, Paraguai. Professor doutor Carlos Maurício Barbosa, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Portugal. Saudação da acadêmica Nilce Cardoso Barbosa. Ilustríssimos senhores acadêmicos, Acácio Alves de Souza Lima Filho e Lauro Domingos Moreto, respectivamente, presidente e presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome histórico, Academia Nacional de Farmácia. Ilustríssima professora doutora Zuli Vera de Molinas e ilustríssimo professor doutor Carlos Maurício Barbosa, boa tarde. Ao nomeá-los e cumprimentá-los, neste ato, incluo todos aqueles que, neste momento, compõem nossa audiência, sejam eles confrades, acadêmicos, autoridades familiares e demais convidados. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, pela decisão soberana de seus integrantes, acolhe nesta tarde tão especial 2 membros correspondentes estrangeiros. Sou grata aos meus pares por me haverem designado a honrosa tarefa de saudá-los. A investidura destes novos membros acontece em um momento significativo da história mundial, em que o enfrentamento de uma pandemia colocou novamente a educação, a ciência e a cooperação internacional no centro das discussões, depositando nelas a esperança de vencê-la. Em nenhum outro momento se fez tão concreta a visão de um mundo cada vez mais interdependente. Assim, acolher hoje nesta casa 2 educadores e pesquisadores é um movimento que cristaliza as crenças de nossa instituição, cuja origem remonta ao Conselho Científico da Associação Brasileira de Farmacêuticos em meados da 2ª década do século XX. Honor preeminum virtutus. A honra é o prêmio da virtude. Saudação à professora doutora Zuli Vera de Molinas. Zuli Vera de Molinas é farmacêutica, graduada pela Faculdade de Ciências Químicas da Universidade Nacional de Assunção e doutora em Ciências Químicas pela mesma instituição.
É especialista em gestão da qualidade pela Universidade do Chile. Ainda na Faculdade de Ciências Químicas da Universidade Nacional de Assunção, é docente na graduação e na pós-graduação, coordenadora do Centro de Informações de Medicamentos e pesquisadora na área de saúde, ciências farmacêuticas. Sua forte liderança, demonstrada desde os bancos universitários, levou-a a assumir diferentes cargos de representação, nacionais e internacionais, como presidente da Associação de Universidades Públicas do Paraguai e conselheira titular, representante desta associação perante o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Paraguai. Diretora de Educação Farmacêutica do Fórum Farmacêutico das Américas, da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS-OMS. Avaliadora da Agência Nacional de Avaliação e Acreditação da Educação Superior para a área da saúde, especificamente para programas de pós-graduação e cursos de graduação em farmácia. Detentora de uma vasta produção científica, Zuli Vera de Molinas tem uma extensa relação de publicações em revistas da área da saúde, tendo sido também, neste âmbito, membro de comitês editoriais de renomadas revistas, como a Revista da Federação Farmacêutica Sul-Americana, FEFAS, e a Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde. É a acadêmica fundadora da Academia de Ciências Farmacêuticas do Paraguai. Sua profícua carreira como docente, pesquisadora e dirigente conduziu Zuli Vera de Molinas a ser eleita e assumir a reitoria da Universidade Nacional de Assunção em 2019, cargo que exercerá até o ano de 2024. É a primeira mulher a assumir este cargo em 129 anos de história. Nestes quase 2 anos, frente à reitoria da Universidade Nacional de Assunção, tem realizado uma gestão transparente e eficaz, buscando melhorar os recursos, aumentar o número de docentes e pesquisadores, aperfeiçoar os processos acadêmicos e de gestão e fortalecer a inovação acadêmica. Sua gestão tem sido marcada por incentivar a pesquisa focada no desenvolvimento socioeconômico, fortalecendo os vínculos sociais da universidade mediante uma nova forma de extensão universitária. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil acolhe a magnífica reitora Zuli Vera de Molinas como membro correspondente estrangeiro, na plena convicção de que seu ingresso aportará uma preciosa contribuição de sua cultura e de seus saberes a esta casa. Seja muito bem-vinda. Saudação ao professor doutor Carlos Maurício Barbosa. Peço licença ao senhor presidente desta casa para quebrar o protocolo e iniciar a saudação ao professor doutor Carlos Maurício Barbosa, destacando em primeiro lugar o homem profundamente humano, generoso, multifacetado e dotado de uma energia e de uma capacidade de realização invejáveis, que veio ao mundo com o claro propósito de fazê-lo um lugar melhor do que aquele que encontrou quando aqui chegou em 1º de agosto de 1962. Peço desculpas pela minha emoção, mas somos amigos de muitas décadas, indo para a 3ª. Carlos Maurício Barbosa nasceu em Portugal, em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, e reside na cidade do Porto há 40 anos. É licenciado em Ciências Farmacêuticas e doutor em Farmácia, especialidade de Tecnologia Farmacêutica, pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Efetuou várias pós-graduações, designadamente no MIT, Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos da América, na Universidade de Barcelona, Espanha,
e na Escola de Direção e Negócios, a ESN Business School, em Lisboa. Realizou também investigação científica na Holanda e na Itália. É especialista em assuntos regulamentares pela Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, por mérito excepcional. É professor associado com a nomeação definitiva da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde exerce funções docentes ininterruptamente desde 1984. É conselheiro nacional de ética para ciências da vida, que funciona no Parlamento português. É consultor da Organização Mundial da Saúde na área do ensino farmacêutico. É presidente do Conselho para a Inovação da Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde. É consultor em vários domínios da farmácia e do medicamento, designadamente da indústria farmacêutica, em particular na área da propriedade intelectual. É autor e coautor de patentes, livros, capítulos de livros e artigos científicos e de índole profissional das áreas da farmácia, do medicamento, do ensino farmacêutico e das políticas de saúde e do medicamento, bem como de conferências e comunicações em congressos e outros eventos científicos e profissionais realizados em Portugal e em outros diversos países. Coordenou a concepção e a elaboração do Formulário Galênico Português. Foi perito e membro da comissão de redação do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos. Integra o Conselho Editorial do Pharmaceutical Drug Regulatory Affairs Journal e é refir de várias revistas científicas internacionais. Foi bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal durante 2 mandatos, entre 2009, novembro de 2009 e fevereiro de 2016. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Educação entre 2010 e 2018. Integrou os conselhos consultivos da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. E integrou a delegação portuguesa da Federação Internacional Farmacêutica, FIP, o Grupo Farmacêutico da União Europeia, Fórum Europeu das Associações Farmacêuticas Nacionais e Associação Europeia de Autoridades Competentes das Profissões de Saúde. Integrou a Comissão de Acompanhamento do Programa Nacional de Substituição Narcótica com Metadona e coordenou o desenvolvimento galênico da solução oral de metadona, oficialmente adotada no programa. Foi vogal da Comissão Técnica de Normalização em Biotecnologia. Criou e dirigiu o Centro Tecnológico do Medicamento da Associação Nacional das Farmácias. Foi investigador principal do Centro de Química Medicinal da Universidade do Porto, no qual coordenou a unidade de nanotecnologia. É membro de várias sociedades científicas e associações profissionais, nacionais e internacionais. Atualmente, é presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Ciências Cosmetológicas. Nos últimos 20 anos, tem desenvolvido intensa atividade de cooperação em diferentes domínios da farmácia, nos países de língua portuguesa, em particular no Brasil, Cabo Verde e Moçambique. Inscrevendo-se no hall daqueles que vieram ao mundo para dar forma social à esperança, em 1997, criou o primeiro curso de licenciatura em farmácia de Moçambique, no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, do qual foi coordenador científico e pedagógico e professor visitante ininterruptamente até 2007. Quando iniciada a primeira licenciatura, havia no país apenas 7 farmacêuticos, todos formados no estrangeiro. E pode-se afirmar que Carlos Maurício Barbosa contribuiu ativamente para a implantação da profissão farmacêutica moçambicana. Entre as distinções que recebeu, destacam-se o prêmio recebido em 1986 por ter concluído a licenciatura em Ciências Farmacêuticas com a classificação mais elevada atribuída nesse ano pela Universidade do Porto, e o louvor
atribuída em 2007 pela Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, pela sua meritória ação de implantação do ensino farmacêutico em Moçambique. No Brasil, foi distinguída em 2016 com a comenda do Mérito Farmacêutico Paulista pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Seu espírito humanitário faz com que colabore com organizações da sociedade civil em Portugal, integrando atualmente o Conselho Geral do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas e o Conselho Social da Rede Europeia Antipobreza. Hoje, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil se engrandece com a sua chegada, professor Dr. Carlos Maurício Barbosa, como membro correspondente estrangeiro, pois passamos, a partir de agora, a conviver e a contar com um profissional de extraordinária produção intelectual e da mais refinada sensibilidade. Seja muito bem-vindo àquela que, a partir de hoje, é também a sua casa. Esqueci de pedir para que todos abrissem os seus áudios aí para a gente poder fazer uma salva de palmas. Um minuto só, Nilson, eu só vou fazer aqui uma pequena mudança aqui. Um minuto só. Então, todos podem agora abrir os microfones e agora sim uma salva de palmas com som de palmas, né? Para Nilson. Muito obrigada. Nilson, com os agradecimentos, né, de todos pela forma emocionada que você fez a leitura dos currículos. Mais que currículos, são colegas, né, que se juntam à nossa academia numa missão que nós temos. Então, eu acho que, como o Dante bem colocou no intervalo, né, humanizar os processos, eu acho que é uma coisa muito importante, ainda mais no momento que a gente vive como esse. Vamos lá. Então, dando sequência aqui aos nossos trabalhos, eu convido o presidente da nossa academia, professor Acácio Alves Souza Lima Filho, para conduzir o ato de posse dos nossos novos acadêmicos correspondentes. Doutor Acácio, com você a palavra. Solicito que o professor Dr. Carlos Maurício Barbosa leia o compromisso, promessa que assume perante a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Professor, por favor. Obrigado, senhor presidente, Cássio Lima Filho. Muito obrigado também, senhor presidente emérito, professor Lauro Moreto, e muito obrigado também, minha estimadíssima amiga Nilce Barbosa, pelas palavras tão amáveis que me dirigiu. Se o senhor presidente então me permite, eu começarei por ler o meu compromisso para com a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, com o seu nome histórico, Academia Nacional de Farmácia. Compromisso. Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Prometo cultivar o sentimento da fraternidade e lealdade para com os meus confrades, bem como propugnar pelo engrandecimento desta Academia. Muito obrigado. Solicito agora que a magnífica reitora, professora doutora Zuli Vera de Molinas, leia o compromisso, promessa que assume perante a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Dr. Acácio Alves de Souza Lima, presidente, Dr. Lauro Moreto, presidente emérito de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil, solicito el permiso para la lectura del compromiso correspondiente. Prometo respetar y hacer respetar los principios éticos y profesionales, las disposiciones estatutarias y reglamentarias, las decisiones y deliberaciones de la Academia de Ciencias Farmacéuticas del Brasil, Academia Nacional de Farmacia. Prometo cultivar el sentimiento de la fraternidad y lealtad para con mis confrades, bien así como propugnar por el engrandecimiento de esta academia. Muchas gracias, muito obrigado.
obrigado. Solicito agora que coloque o colar no pescoço. Professor Carlos, doutora Oliveira, por favor, agora coloquem o colar no pescoço. Não estamos vendo. Por favor, fale alguma palavra. Para poder aparecer. Sim, professor Cássio, estou ouvindo muito bem, muito obrigado. Eu gostaria de começar, então, por cumprimentar a diretoria e todos os órgãos sociais da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional da Farmácia, em especial o Sr. Presidente e o Sr. Presidente Emérito, e também a doutora Nilce Barbosa, que cá trouxe os currícula dos dois membros estrangeiros que agora integrarão a Academia, incluindo o meu próprio. A minha primeira palavra era de humildade perante uma instituição desta dimensão, perante uma instituição que hoje comemora 83 anos, de 1937, que nasceu em 1937, e eu vergo-me perante esta dimensão de uma instituição desta grandiosidade. Na verdade, é para mim uma honra muito grande poder ser distinguido com este momento que tiveram a gentileza de me distinguir para integrar esta prestigiada e distinta entidade brasileira, mas que tem uma dimensão que já ultrapassa as fronteiras do próprio Brasil. A minha segunda palavra é de infinita gratidão. Na verdade, os académicos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil decidirem que eu deveria ser um deles, de facto, leva-me a ser muito grato à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e também aos seus académicos, à sua diretoria, por me aceitarem como um de vossas excelências. É um prazer muito forte e, da minha parte, eu registro este momento de grande solenidade que me toca muito particularmente. Espero estar à altura das minhas responsabilidades. Na verdade, ser membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil acarreta-me especiais responsabilidades e fica o meu compromisso que tudo farei para prestigiar cada vez mais o nome da vossa já muito prestigiada Academia. Se o Sr. Presidente me permite, eu ainda gostaria de cumprimentar todos os presentes, especialmente, para além dos académicos da distinta Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, todos aqueles que são representantes de academias estrangeiras e que estão aqui representados, todos, sem exceção, mas permitem-me também uma palavra muito especial ao meu muito estimado amigo, professor António Rabasco, que aqui representa a Academia Ibero-Americana de Farmácia. Também gostaria de cumprimentar a minha companheira, que hoje também passa a integrar a nossa prestigiada Academia, a professora Oliveira, que eu tenho o prazer de conhecer há bastantes anos. Começamos a conhecer-nos, penso que em 2009, por obra da Organização Farmacêutica Ibero-Latino-Americana. E tem sido um prazer apreciar e conviver com a professora Oliveira e testemunhar todo o seu trabalho que vem desenvolvendo em prol das ciências farmacêuticas e da farmácia no seu país, no Paraguai, e que hoje, a nível universitário, alcançou, com o mérito próprio, então, este nível de reitora da sua já também antiga universidade. Por fim, permitam os senhores académicos que lhes diga
que este momento, que naturalmente é muito importante para mim, e poder ter aqui na assistência o presidente da Associação de Estudantes da minha faculdade, comove-me particularmente. É muito bom poder sentir que os estudantes apreciam-nos e apreciam o fruto do nosso trabalho. E, portanto, eu queria endereçar aqui um cumprimento muito especial ao José Miguel Neves e agradecer-lhe ele estar aqui presente connosco, porque com ele está a minha faculdade, estão todos os estudantes da minha faculdade a ser representados pela pessoa dele. Por fim, uma palavra muito especial para a minha esposa e para o meu filho, que também estão aqui a testemunhar e que, naturalmente, lhes tiro muito tempo, as minhas atividades na universidade e na profissão, quando estive como bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o equivalente ao cargo de Presidente do Conselho Federal de Farmácia no Brasil, implicaram grandes ausências da minha parte e tive sempre a possibilidade de contar com a compreensão deles pelas horas que lhes tirei. Muito obrigado a todos, renovo os meus maiores agradecimentos, a minha humildade e a minha gratidão. Muito obrigado. Obrigado, professor Carlos Maurício. Por favor aí. Obrigado, professor Carlos Maurício. Então, dando sequência aqui, nós convidamos agora a professora Suly Vera, nossa confreira de academia, também para proferir suas palavras. Por favor, professora Suly, com você a palavra. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera felicitar, parabenizar por este 83 aniversario de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil, y qué honra poder hoy, y qué honor poder recibir hoy este mérito que significa ser académica de la academia más importante en Brasil y que enaltece nuestra profesión. Hoy tengo el gran honor de pertenecer a esta academia y lo recibo con mucho cariño, con mucho sentimiento y más que nada con un alto compromiso para así honrar como siempre lo hacemos los farmacéuticos, dando lo mejor de cada uno de nosotros. Desde esta profesión que abrazamos y enaltecemos con nuestra entrega diaria, espero que podamos llevar en alto y juntos, a través de las diferentes academias de farmacia, sigamos el cultivo de las ciencias farmacéuticas con el fin de llevar y enaltecer la profesión farmacéutica en nuestros países, en nuestros lugares de trabajo. Hoy, en este momento tan sensible a todos, la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil dio una muestra de que sí, los farmacéuticos seguimos innovando, seguimos renovándonos y que espero con mi participación, y aquí, presidente, quiero hacer un permiso para agradecer al presidente de la Academia de Ciencias Farmacéuticas del Paraguay, al doctor Blas Vázquez, por haber llevado adelante y está llevando adelante esta noble misión de la Academia de Ciencias Farmacéuticas en Paraguay, a nuestros académicos, a quien hoy también estoy representando, y más que nada a todos los farmacéuticos que están en el área de la profesión y de la educación farmacéutica en especial. Quiero agradecer y decirles, cuenten conmigo, estaré honrando este compromiso que hoy ustedes me hicieron llegar. Saludar también al profesor doctor Mauricio Barbosa, así como bien lo mencionó, muchos años atrás ya trabajando por la educación farmacéutica, por el liderazgo farmacéutico, que juntos creo que en las universidades no debemos bajar, al contrario, tenemos que seguir instando a nuestros farmacéuticos 8 estrellas para que juntos las diferentes instituciones que estamos llevando adelante, desde la academia, desde las organizaciones gremiales, los académicos podamos seguir trabajando en pro de una mejor formación de mejores farmacéuticos que lleguen y que realmente cumplan esa noble misión. Desde ya, muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron y nos acompañaron. Anoté de nuestros académicos de España, de Chile, de Argentina, de México, y eso hace ver
presidente, que realmente la Academia de Ciencias Farmacéuticas está cumpliendo su noble misión, la de formar puentes, puentes que unen, puentes que enlazan, puentes que realmente dan eso que corresponde a cada uno de los farmacéuticos, ser ejemplos de vida y realmente servir a quienes nos necesitan, a nuestros pacientes, a nuestros conciudadanos. Así que muchísimas gracias. TPM Guará, muito obrigado. Muito obrigado. Como presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, declaro Carlos Maurício Barbosa e Zuli Vera de Molinas, membros acadêmicos correspondentes estrangeiros da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Recebam as congratulações da diretoria e de todos os nossos acadêmicos. Bem-vindos. Salva de palmas, por favor. Bem-vindos, novos acadêmicos. Né? Muchas gracias. Excelente. Bom, já com passado esse momento, né, muito feliz nós de acolhermos novos acadêmicos correspondentes, né, e com tanta história já em comum com a nossa academia, vamos dar agora sequência aqui às nossas atividades. E eu gostaria de convidar agora o presidente Acácio Alves Souza Lima Filho, o presidente emérito, Sr. Lauro Domingos Moreto, que farão o discurso Os Primórdios das Academias Nacional de Medicina e de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Professores Lauro e Acácio, a palavra está com vocês. Prezadas confreiras e confrades, autoridades que nos prestigiam, prezadas senhoras e senhores, esse discurso vai ser feito a duas mãos. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, com nome histórico Academia Nacional de Farmácia, comemora hoje 83 anos da assinatura de sua ata de Constituição. Só um minutinho. Isso, pronto. Comemoramos hoje, então, 83 anos da assinatura da sua ata de Constituição e 100 anos da sua concepção, registrada como Conselho Científico da Associação Brasileira de Farmacêutica. Veremos que essas datas são importantes, sequenciais a um amplo histórico que vamos reviver agora. Há exatamente 520 anos, em 22 de abril de 1500, uma comitiva de Pedro Álvares Cabral chegava a Pero Vaz de Caminha, que comentou em suas cartas a riqueza da flora brasileira, fonte inesgotável de remédios e medicamentos. Nas instalações dos jesuítas, em São Paulo, em 1554, o padre José de Anchieta, que tinha formação em farmácia pela Universidade de Coimbra, além de suas atividades como catequizador, manipulava remédios para atender aos colonos e aos índios. Era procurado dia e noite pelos indígenas em busca de remédios e aconselhamentos. É considerado o primeiro farmacêutico do Brasil, tendo sido, posteriormente, beatificado e santificado. No período Brasil-Colônia, as práticas médicas e farmacêuticas eram adotadas pelos padres jesuítas e pelos profissionais que residiam no Brasil. Desse período, merece destaque a tríaga brasílica, um remédio que continha cerca de 60 componentes e era considerado ativo contra todas as enfermidades e contra todas as formas de envenenamento, especialmente aqueles provocados pelas serpentes. Era um medicamento universal, ou seja, a conhecida panaceia, que acabou sendo muito valorizada, inclusive na Europa. Na Europa era considerado o remédio extraordinário das terras brasílicas. A partir de 1808, com a chegada do príncipe regente Dom João e sua corte, o Brasil passa a ser sede do Reino de Portugal, deixando de ser colônia em dezembro de 1815, ascendendo à categoria do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Por iniciativa de Dom João,
surgem as primeiras instituições de ensino médico e farmacêutico, com a Escola de Cirurgia da Bahia, em 18 de fevereiro de 1808, e a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia no Hospital Militar do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1808. Em ambas as escolas, o ensino farmacêutico era uma especialização da formação médica. Em 21 de maio de 1808, Dom João cria a Botica Real Militar, no Morro do Castelo, com a atribuição de manipular os remédios, afirmando: para que toda e qualquer hora se acuda aos enfermos com os específicos necessários. Essa botica, atualmente, constitui o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, com sede no Rio de Janeiro, considerado a primeira indústria farmacêutica no Brasil. Em 1839, com a criação da Escola de Farmácia de Ouro Preto, iniciou-se o processo de desvinculação do ensino farmacêutico daquele da medicina. No entanto, ainda no período imperial brasileiro, as escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro continuavam a formar farmacêuticos como uma especialização médica. A atual Academia Nacional de Medicina é uma instituição médica fundada no dia 30 de junho de 1829, por Dr. Joaquim Cândido Soares de Meireles, sob o nome de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Pelo decreto regencial de 8 de maio de 1835, passou a receber uma subvenção do Tesouro Público e introduziu-se a seção de farmácia e teve o seu nome alterado para Academia Imperial de Medicina. A partir de então, ficou constituída essa academia por 3 seções: medicina, cirurgia e farmácia, ampliando seu papel ao tornar-se consultora do governo imperial em assuntos relacionados a políticas de saúde pública, ao exercício da medicina e à comercialização de medicamentos. A Academia Imperial de Medicina, com a instituição da República Federativa do Brasil, passou a ser denominada de Academia Nacional de Medicina. E durante 171 anos, médicos e farmacêuticos ocuparam suas cadeiras, constando que, nesse período, 48 farmacêuticos ocuparam as cadeiras nessa instituição. Dentre esses está Isaac Werneck da Silva, que era ocupante da cadeira número 93, que apoiou a instituição do Conselho Científico da Associação Brasileira de Farmacêutica, que foi o embrião da Academia Nacional de Farmácia, atual Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Com a República Federativa do Brasil, novas escolas de farmácia foram instituídas. Em 1896 foi criada a Escola de Farmácia de Porto Alegre. Em 1898, a Escola de Farmácia, Obstetrícia e Odontologia de São Paulo. Desta maneira, ampliou-se a formação farmacêutica, que passaram a criar as suas próprias associações. Em 1913, constituiu-se a União Farmacêutica de São Paulo, hoje conhecida como a Centenária Unifar, que é considerada a mais antiga entidade da categoria em atividade. As contribuições da União Farmacêutica para a organização e projeção das instituições da categoria estão marcadas de forma indelével em inúmeras conquistas, dentre as quais se inclui a Farmacopeia Paulista, editada em 1917, sob a coordenação de Florentino Meira de Vasconcelos. A Associação Brasileira de Farmacêuticos, ABF, constituída em 20 de janeiro de 1916, ocupou especial destaque no contexto das entidades da categoria, por estar na cidade do Rio de Janeiro, capital da República e a cidade de maior representatividade do Brasil na época. Consta dos registros da ABF que o primeiro presidente, Luiz Oswaldo de Carvalho,
tinha inúmeros projetos, dentre os quais se incluíam a defesa da classe farmacêutica, a criação da Escola Superior de Farmácia e a aplicação das ciências físicas e químicas à arte de curar, tendo defendido em 1918 a reforma do Estatuto para contemplar as seções de farmácia, ciências físicas e químicas, história natural e biologia, os grandes pilares da farmácia científica da época. Rodolfo Albino Dias da Silva assumiu a presidência da ABF em 20 de janeiro de 1920 e, em ata da Assembleia Geral de 27 de fevereiro de 1920, foram eleitos e empossados os membros das seções de farmácia, ciências físicas e químicas, história natural e biologia, que constituíram o Conselho Científico da ABF, que era o embrião da Academia Nacional de Farmácia. Segundo Salvador Alves Pereira, autor da biografia de Rodolfo Albino Dias da Silva, Rodolfo Albino, militar que servia na seção de Química Biológica do Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, imprimiu ritmo intenso à ABF. Instituiu o boletim para publicar as pesquisas realizadas de seus membros e participou como membro da comissão organizadora do primeiro Congresso Brasileiro de Farmácia, realizado em 1922, ocasião em que apresentou o projeto do Código Farmacêutico Brasileiro. No referido congresso, foi aprovada a moção para a nomeação de uma comissão de revisão dos originais. No mesmo congresso, a comissão organizadora da Farmacopeia Paulista cedeu todos os direitos autorais para incorporação, o que pudesse servir ao material apresentado por Rodolfo Albino. O conteúdo revisado do Código Farmacêutico Brasileiro foi oficializado em 4 de fevereiro de 1926, como Farmacopeia dos Estados Unidos do Brasil. Com a oficialização da Farmacopeia brasileira, preenchia-se uma das aspirações de Otaviano Maria da Rosa, que, ao ser empossado na presidência da então Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1831, embrião da Academia Nacional de Medicina, propunha fosse elaborada uma nova farmacopeia para substituir a antiga e obsoleta farmacopeia portuguesa de 1794. No Museu Rodolfo Albino, na atual sede da ABF, está a Biblioteca Antônio Lago, com algumas partes do original manuscrito da farmacopeia brasileira de Rodolfo Albino. Em 25 de abril de 1924, em memorável ata da reunião do Conselho Científico, consta o texto que vamos reproduzir. O Dr. Souza Martins lança a ideia da fundação da Academia Nacional de Farmácia, cuja necessidade se faz sentir entre nós, e que será uma ampliação do atual Conselho Científico. Esta alta corporação científica terá um número limitado de membros, sendo que estes deverão ser portadores de trabalhos de valor, pelos quais se possa aferir da competência de quantos venham a ter assentos na projetada instituição. Na mesma reunião, deliberou-se que a transformação somente seria realizada quando o número de membros do Conselho chegasse a 50 conselheiros. E, em 13 de agosto de 1937, consolidou-se a transformação do Conselho Científico conforme ata da Assembleia da BF, que foi conduzida pelo seu presidente, Virgílio Lucas, empossando João Vicente de Souza Martins como primeiro presidente da Academia Nacional de Farmácia. Essa era a sede da academia, num desses andares do prédio. Em seus primórdios, a academia
comemorava com elegância as posses das diretorias eleitas, dando demonstração de união entre seus membros. Nas últimas gestões, resgatamos uma significativa parcela de serviços prestados à comunidade das ciências farmacêuticas. Realizamos eventos de natureza social e científica, editamos livros, dentre os quais a réplica da Farmacopeia Paulista, criamos medalhas para homenagear cientistas do Brasil e do exterior, estreitamos relacionamento com nossas co-irmãs ibero-americanas, ampliamos os relacionamentos com entidades de classe no Brasil, adotamos a nova denominação para a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, para vinculá-la aos conceitos do próprio Conselho Científico da BF. Estamos em fase final de resgate da réplica da Farmacopeia Brasileira, elaborada por Rodolfo Albino Dias da Silva, neste ano, que pode ser considerado o centenário de sua efetiva concepção, inclusive com seus 3 suplementos praticamente desconhecidos, inclusive da sociedade brasileira. Tudo isso foi possível graças à colaboração de nossos membros mantenedores, que se associaram à academia para o desenvolvimento desses projetos, aos quais registramos nossos agradecimentos. Registramos ainda nossos agradecimentos ao presidente emérito João Paulo Silva Vieira, profundo conhecedor da história da nossa academia e que nos assessorou na reunião deste acervo, e a Carlos Peregrino e Adriana Santiago, da Associação Brasileira dos Farmacêuticos, pelo acesso aos originais das atas da entidade. Com esse retrospecto, e tomando-se em consideração os dados cronológicos, temos um novo marco em nossa história, o da instituição do Conselho Científico da Associação Brasileira dos Farmacêuticos, em 27 de fevereiro de 1920, que nos possibilita comemorar 100 anos da origem de nossa academia, primeiro centenário da nossa academia, e assim atrelá-la aos 83 anos da vida ativa da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Esses dados dos primórdios da academia até nossos dias fazem parte do projeto de recuperação dos fatos relevantes de nossa história e será integrante do projeto Memória Farmacêutica, já em fase final de elaboração. Muito obrigado a todos. Agradecemos a todos por viajar conosco de volta ao passado. Boa tarde a todos. Salva de palmas, né? Agora tem que fazer. Professores Lauro e Acácio, presidente emérito da nossa academia, né? A academia faz aniversário de 83 anos e quem ganha presente somos nós, né? Novos amigos acadêmicos fora do Brasil e novas histórias, né? Resgatadas pela nossa academia. Então, realmente, para nós que estamos aqui hoje, né? Um momento muito importante, diria, e é interessante a gente falar um pouco também sobre da concepção até ela atingir sua meta. E, de fato, ser instituída foram 17 anos. Não é isso mesmo, professores Lauro e Acácio? É o que demonstra que não foi com pouco trabalho que nossos confrades, vamos dizer assim, de academia, né, no início do século passado, eles conseguiram chegar a essa conquista, né? Então, obrigado pelo presente, né, do centenário, então, da concepção da nossa academia e os 83 anos na nossa data de hoje. Bom, então, estamos chegando ao fim da solenidade comemorativa de aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, onde foi possível adquirir um conhecimento sobre nanomedicamentos, postar 2 novos acadêmicos correspondentes estrangeiros e conhecer as origens de nossa academia. Foi uma tarde muito agradável, compartilhadas com pessoas da sociedade brasileira, acadêmicos nacionais, ibero-americanos e de outros países. Para o encerramento, convido o presidente
Acácio Alves Souza Lima Filho, para sua mensagem final. Com você, a palavra, presidente Acácio. Estamos chegando ao final de mais uma solenidade comemorativa do aniversário da Academia. Fizemos uma viagem de volta ao passado. Foi-nos possível verificar que o decreto regencial de 8 de maio de 1835 criou a seção de farmácia na outrora Academia Imperial de Medicina, onde médicos e farmacêuticos conviveram em harmonia durante 171 anos. 48 farmacêuticos pertenceram à Academia Imperial de Medicina. 1835, na nossa memória histórica, é o ano em que iniciamos a construir a nossa história acadêmica. Foi-nos possível acessar as atas das assembleias da Associação Brasileira dos Farmacêuticos e a ata datada de 27 de fevereiro de 1920, quando se elegeu o Conselho Científico da mesma. Essa ata pode ser considerada a certidão de nascimento da Academia, porque foi deste Conselho Científico que evoluíram os entendimentos para a instituição formal da Academia Nacional de Farmácia. Portanto, hoje, podemos comemorar o primeiro centenário do Conselho Científico da Associação Brasileira de Farmacêuticos, embrião da Academia Nacional de Farmácia, hoje, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a solenidade. Muito obrigado mais uma vez, presidente Acácio, presidente emérito Lauro Moreto. Vou pedir uma salva de palmas a todos. Eu vou fazer um outro pedido aqui, que todos os colegas que estão aqui, que possam, por favor, abrir então suas câmeras, para que a gente possa fazer um registro de imagem final, né, de todos os presentes. Então, vou pedir para que a Raquel me ajude também agora nesse momento, né, Raquel? Então, vamos tirar as fotos de tela aqui. Só vou pedir para que realmente todo mundo deixe de escrever agora no painel, por favor, do chat, porque senão atrapalha na captura de imagem. Tá? Obrigada. Vamos lá. Painel número 1. E agora vamos para o nosso painel número 2, também com outros acadêmicos. Então, perfeito, então. Tá ótimo. Nesse momento, então, nós vamos caminhando aqui ao encerramento das nossas atividades. Eu vou só fazer um pedido adicional para que todos aqui dêem um aceno final aqui, para que a gente possa fazer o nosso encerramento de atividades. E, diferentemente de outras reuniões, que nós encerramos a reunião, eu vou simplesmente para a gravação, para que a gente possa continuar entre amigos aqui, conversando um pouquinho mais. Ok? Então, mais uma vez, um aceno, uma salva de palmas para a nossa academia e para todos aqui presentes.